E aí galera, beleza? Aqui é o professor Jordão. Vamos falar hoje sobre ondas eletromagnéticas, sobre a luz e resolver alguns exercícios. Então já se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho aí para receber notificação de novos vídeos. E estamos lá também no Instagram e no Facebook, só procura lá, Física e muito mais. Então vamos para a aula. Bom, ondas eletromagnéticas são ondas formadas por campos elétricos e magnéticos, eletromagnéticas, variáveis. Então, o campo elétrico, ele varia com o passar do tempo e o campo magnético também varia com o passar do tempo. Essas duas ondas estão ligadas, uma onda elétrica ligada a uma onda magnética, uma gerando a outra e se propagando pelo espaço. Então, ela se propaga em meios materiais, mas também se propaga no vácuo, inclusive no vácuo. As ondas eletromagnéticas, onde elas têm a maior velocidade. Então, todas as ondas eletromagnéticas, então a luz está inclusa nisso, certo? Viajam no vácuo com uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. Ok? Bom, lembrando que não é só as ondas, mas todas as ondas só transportam energia, não transportam matéria. Então, alguns exemplos de ondas eletromagnéticas aí. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama e assim vai. Bom, luz. Luz é uma onda eletromagnética, ok? Bom, é a onda eletromagnética que nós conseguimos enxergar. E o comprimento de onda da luz vai de 400 nanômetros, esse nm aqui significa nanômetro, é o símbolo de nanômetro, tá? Nanômetro é a bilionésima parte do metro, então você pega um metro e divide 1 bilhão de vezes, você vai ter uma distância muito pequena chamada nanômetro. Então, o comprimento de onda da luz vai de 400 nanômetros, que é a luz violeta, frequência mais alta que enxergamos, e vai passando pelas diversas cores até chegar na luz vermelha, que é 700 nanômetros, a frequência mais baixa aí. Bom, está aqui uma representação da onda eletromagnética. Então, na horizontal temos aqui a onda magnética, né? Um campo magnético oscilante no tempo, e na vertical aqui temos a representação de um campo elétrico, então é uma onda elétrica oscilante no tempo. Bom, temos aqui o espectro eletromagnético, então você pega as diversas ondas eletromagnéticas e organiza elas de forma crescente ou decrescente em termos de frequência e comprimento de onda. Então olha assim, ó, começando com ondas de rádio, comprimento de onda mais alto, maior, né? Aí temos frequência menor. Bom, o comprimento de onda das ondas de rádio é da ordem de centenas de metros, equivalente à altura de prédios. Bom, aí você passa para as micro-ondas, que tem uma frequência maior e o comprimento de onda menor. Ó. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, nós temos aqui, ó, embaixo, temos as diversas ondas em modo crescente em termos de frequência, né, e decrescente em termos de comprimento de onda. Aí você tem aqui o infravermelho, que é a radiação térmica. Então ela tem frequência maior que a micro-onda e menor que a luz visível. Aí tem a luz visível, começa aqui com a luz vermelha, em termos de frequência, e vai até o violeta. Acima do violeta você tem o ultravioleta. Esse ultra significa acima do violeta, da mesma forma que o infravermelho abaixo do vermelho, ok? Bom, a gente só enxerga essa parte aqui, ó, esse pedacinho aqui do espectro eletromagnético que é a luz visível. Acima do ultravioleta, você tem aí, em termos de frequência, temos o raio-x e depois temos os raios gama. Bom, e cada uma dessas frequências de ondas eletromagnéticas também está relacionado com a temperatura que um corpo tem que ter para emitir essas diversas radiações. Então, olha só, ali perto do zero absoluto, 1 Kelvin, está bem perto do zero absoluto. Então, 1 Kelvin é menos 272 graus Celsius, o zero absoluto é menos 273,15. Então, nessa temperatura aqui, os corpos emitem micro-ondas. Bom, um pouco acima dessa temperatura, né? Aí você tem a emissão de infravermelho. Inclusive, nós emitimos infravermelho, ok? Nosso corpo está sempre emitindo radiação térmica e infravermelho. Bom, aí você vai aumentando a frequência para chegar no visível aqui, ó. Aí o corpo tem que estar a alguns milhares de graus aí para emitir luz visível. Por isso que a lâmpada incandescente, o filamento da lâmpada,
ele fica muito quente para ele brilhar e emitir luz. Bom, aí se continuar aumentando a temperatura do corpo, deixa de ser visível, começa a emitir aí ultravioleta, depois raio-x e raios gama e assim por diante. Bom, vamos ver alguns exercícios. PUC do Paraná. Leia atentamente as afirmativas abaixo, assinale com F as que forem falsas e V as que forem verdadeiras aqui. Então tem várias afirmações aqui sobre ondas sonoras e ondas eletromagnéticas. Temos que julgar aí quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Primeira afirmação. Aumentando a frequência do movimento do prato de um toca-discos, os sons do disco tornam-se mais graves. Segunda afirmação, qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir os instrumentos é chamada de timbre. 3. O controle do volume de um equipamento de som regula a altura do som emitido por ele. 4. Uma estação de FM transmite uma frequência de 100 MHz. O comprimento de onda emitido por esta estação é de 30 metros. E 5. O comprimento de onda e a frequência de uma radiação de natureza eletromagnética são grandezas inversamente proporcionais. Bom, pessoal, e ele mandou você considerar aqui, ó, as afirmativas 4 e 5, mandou considerar a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Bom, analisando aqui, qual é a alternativa correta aqui? Alternativa D de dado. Então, a primeira afirmação é falsa. Pessoal, quando você faz o disco, né, você põe um disco para gerar um prato, isso é aqueles aparelhos de som antigo, né? Quando ele gera mais rápido, o som fica mais estridente, mais agudo, frequência mais alta. Então isso aqui está errado por causa disso. A segunda é verdadeira, ó. Qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir instrumento chamado de timbre. O timbre está relacionado com o formato da onda. Então, várias fontes de som, ou vários instrumentos musicais, emitindo a mesma frequência, a mesma nota musical, a gente consegue perceber a diferença, porque o formato da onda é diferente, porque esses instrumentos são feitos com materiais diferentes e tem uma geometria diferente. Bom, a 3, ó, o controle de volume de equipamento de som regula a altura do som. Não, pessoal, a altura do som é a frequência. O volume está mexendo com a amplitude da onda sonora, por isso que é falso. Bom, a 4 aqui, ó, uma estação FM transmite uma frequência de 100 MHz, então são 100 milhões de Hertz. O comprimento de onda emitida é 30 metros. Bom, para essa conta é o seguinte, para você descobrir o comprimento de onda, você pega a velocidade, ó, 3/10 oitava, que são 300 milhões, e divide pela frequência, que são 100 milhões. Ao fazer isso, você vai ter um comprimento de onda igual a 13, então aqui está dizendo que é 30, é falso. E a 5, ó, o comprimento de onda e a frequência de uma radiação de natureza eletromagnética são grandezas inversamente proporcionais. Então, pessoal, comprimento de onda e frequência são sempre inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta o comprimento de onda, você diminui a frequência, ou vice-versa. Quando você aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda aí. Então, resposta correta aí, D de dado. Bom, mais um exercício aí. As siglas TV, FM e os termos ondas curtas e ondas médias referem-se às frequências usadas em comunicações no Brasil. Assim sendo, o conjunto das radiações que se encontram em ordem crescente de frequência é... Então aqui, pessoal, as várias alternativas tem aqui várias ondas eletromagnéticas e eu quero saber a ordem crescente, então é do menor para o maior. Bom, aqui no A, ó, depois do raio-x, né, vem infravermelho, só que o infravermelho vem antes do vermelho, antes da luz visível, então isso aqui já está errado. Aqui, ó, no B, ultravioleta, infravermelho, luz, não, isso aqui também está errado, né? Então depois do ultravioleta vem o raio-x. Ao C, FM, sinal de rádio FM, aí vem o infravermelho, aí vem a luz visível e aí vem o raio-x. Esse aqui está em ordem crescente, ó. Resposta C aí. Bom, mais um exercício. As antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com a velocidade da luz de 3 vezes 10 a quinta km por segundo e com frequências que variam de uma estação para outra. A rádio CBN emite onda na frequência de 90,5 MHz e comprimento de onda aproximadamente igual a quanto? Então ele me deu a velocidade e a frequência, eu tenho que calcular o comprimento de onda. Olha lá, velocidade está aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta
Aqui tá errado, né? Aqui é quilômetros por segundo, certo? Isso aqui tá errado, tá? É quilômetros por segundo. Bom, isso aqui é o mesmo que 300 mil quilômetros por segundo aqui. Só que a resposta está em metros, então você tem que converter aqui, ó, quilômetros, você tem que passar para metros, é só multiplicar por 1000, ó, 300 mil vezes 1000, 300 milhões de metros por segundo, você pode trabalhar aqui com potência de 10, então, ó, 300 milhões de metros por segundo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A frequência é 90,5 MHz, tem que passar para Hz, ó, o mega vale... 1 MHz é 1 milhão, então é só multiplicar por 1 milhão aqui, ó, fica 90 milhões 500 mil Hz. Bom, aqui também pode trabalhar com potência de 10, pode deixar aqui 90,5 10 a sexta, ou 9,5 10 a oitava aí. Bom, então vamos lá, o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, ok? Estou usando aqui a equação de onda. 300 milhões divide por 90 milhões e 500 mil, vai dar aproximadamente 3,3 metros aí, alternativa B de bola aí. Bom, continuando aí. Em viagens de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Bom, a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Aí tem as alternativas aqui, ó, terem fases opostas, serem ambas audíveis. Bom, não são audíveis, é onda eletromagnética, certo? Isso aqui já está errado. Terem intensidades inversas, serem de mesma amplitude e terem frequências próximas. Pessoal, o receptor de rádio, ele está captando o quê? Ele está captando frequência, beleza? Então, quando as frequências forem muito próximas, isso interfere no rádio, aí você tem dificuldade para entender o que estão falando. Então, resposta correta é aí, ó, terem frequências próximas. Isso aí, pessoal. Chegamos no final dessa aula. Compartilha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, dá um like aí no vídeo. E também estamos lá no Instagram e no Facebook. Só procurar Física e muito mais. Até mais, povo!